Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Pod Análise. Eu, Ana Paula Previde, juntamente com Rafaela Rabelo, vamos falar de um tema que atravessa a humanidade. Claro, sobre psicanálise. Mas hoje o episódio nós vamos falar sobre sonhos. Quem é que não acordou em algum momento com algum sonho que parece aquele jegue de cigano, aquele jegue cheio de símbolos? Era tanta coisa no sonho que fica até difícil de explicar para alguém, não é verdade? E a gente pode ter várias explicações. A gente pode ter explicações religiosas, a gente pode ter explicações místicas, mas aqui nesse episódio nós vamos falar sobre psicanálise. Então, o sonho para psicanálise tem um sentido, e é isso que você vai descobrir aqui neste episódio. Mas antes, gostaria de convidá-lo a dar uma curtida aqui no vídeo, compartilhar para quem gosta de psicanálise ou para que de repente alguém saiba mais sobre os sonhos. Compartilhe o nosso canal, que nós temos vários conteúdos aqui durante o mês para você também saber um pouco mais de psicanálise. Então, para desenvolver melhor esse tema, estamos com Rafaela Rabelo, minha sócia, minha amiga. Estamos com a escola ECP, Escola de Formação e Estudo Continuado em Psicanálise. Então, seja também muito bem-vinda, Rafa. Obrigada, Ana. Antes, eu gostaria de fazer um breve comentário. Eu estou olhando aqui o nosso logo, que coisa linda, né, Ana? Exatamente, bem significativo. Muito significativo. Ali no E, de ECP, né, o primeiro E, a gente tem uma esfinge, né, que é aquela que disse para o Édipo, decifra-me ou devoro-te. E ela está no E de Édipo, de escola. Né? Hoje a gente vai falar sobre sonho, tem tanta coisa ali, ó, condensada, deslocada e disfarçada nesse nosso logo, né? A gente poderia montar um pod análise só para falar o que significa esse logo. Tem lindo, mais coisas, né? aqui. Tem mais coisas, né? E aí hoje falei já duas palavras que a gente vai citar bastante, né? Que é o deslocamento e a condensação. Isso. Que são os dois principais mecanismos de defesa usados no sonho. Antes de dizer o que são, eu queria só falar de uma forma geral, né? Esse livro, ele foi escrito por Freud antes de 1900. Ele começa a escrever, para um pouquinho, desanima, vai, escreve, apresenta algumas partes do texto para alguns amigos, e até que em novembro de 1889 ele publica o livro. Mas a editora resolve esperar até 1900, porque 1900 é virada de século, né? Exato. E ele acreditava que aquilo era algo que fosse marcar o século, e naquele momento não teve tanta repercussão, né? Não, foi uma frustração, né? E foi uma frustração para Freud. Ele não vendeu tantos exemplares. Não. E Freud no início foi um pouco rejeitado, porque ele tem a teoria, ela vem de encontro com crenças sociais, com quebra de paradigmas e levanta alguns tabus sobre sexualidade. Aliás, vai de encontro a alguns tabus sobre sexualidade, e não é diferente nesse livro, né? O livro A Interpretação dos Sonhos é um livro que vou usar um palavrão aqui, que é fundante. Ele tem uma participação importante, confundante mesmo. Ele traz alguns princípios, algumas teorias básicas da psicanálise, principalmente no famoso capítulo 7, onde a gente vai ter a apresentação do aparelho psíquico, onde ele tem o que a gente chama de a primeira tópica freudiana. Ele vai falar de inconsciente, consciente, pré-consciente, e vai explicar para nós que existe algo aqui que não é palpável. Eu não consigo fazer um exame de ressonância magnética e encontrar o inconsciente, pré-consciente e consciente, mas existe uma outra cena, um outro lugar, né, onde os pensamentos ali, eles não estão relacionados com o pensamento de juízo de valor, de tomada de decisão, mas aquilo é tão importante que é o centro, o núcleo do aparelho psíquico. E aqui, nessa segunda cena, nesse lugar que está aqui, né, atrás de tudo isso, a gente vai ter o que ele vai chamar de inconsciente e
coisas muito importantes acontecendo aqui dentro. Exatamente. Né? Eu gosto de brincar. Eu ouvi uma aula onde o professor falava assim, a gente não pode pensar que o inconsciente é uma caixa de Pandora, né? Aqui estão guardadas coisas que se a gente mexer muda o mundo. Eu gosto de pensar, não vou usar a palavra caixa de Pandora, mas eu gosto de pensar também, sabe, que nas profundezas do inconsciente nós temos um material filogenético, nós temos um material relacionado a protofantasias, a questões de recalques que são fundantes, que fundaram o aparelho psíquico. Tem uma série, uma série que já passou, eu não me lembro a data, mas ela não é tão nova assim, que é Game of Thrones. Sim. E tinha uma cena, e tinha todo um contexto, que eu não vou abrir aqui, né? A gente um dia pode fazer pode análise dele também, né? Pode análise, um cinecast dessa série, mas tem um lugar ali que fica atrás de uma montanha de gelo, né? E nós temos pessoas protegendo este lugar, e esse lugar é central, ele é um contexto, se a gente for pensar, é um dos contextos mais importantes da história ali, né? Porque tinham coisas ali do outro lado dessa barreira de gelo. Dessa barreira de gelo que a gente traz com uma ideia de barreira de recalque. Exatamente. Né? Que não podiam passar. Né? Que as pessoas não vão conseguir lidar com aquilo. São coisas... O que tem ali? Algumas coisas parecem... né? São difíceis de decifrar, de trazer para a palavra, não são? Um morto-vivo, o que é aquilo? E tem uma coisa relacionada a incesto, e tem várias coisas do lado de lá que não são permitidas que existam do lado de cá, né? Que elas são barradas. E eu gosto de apresentar dessa maneira, né? Através dessa metáfora, o inconsciente. Ele é nós, ele faz parte de nós, faz parte da fundação do aparelho psíquico. Mas tem coisa ali que a gente não dá conta. Que se a gente deixar passar, a gente não vai dar conta. Então, e é interessante que essa barreira de recalque, é importante a gente dizer também que isso ao longo do desenvolvimento do aparelho psíquico, né, do psiquismo da criança, conforme a gente vai sendo cada vez mais inserido dentro de regras, de normas sociais, né, e isso que você fala, né, que está para lá daquelas montanhas, são coisas que a gente aos poucos, durante a nossa vida, a gente vai precisando abdicar, porque realmente não é aceito do lado de cá. Não. Né? Na infância, a gente tem um período ali pré-edipiano, né? Que esse aparelho ainda não está totalmente formado. Tem um complexo de Édipo, forma-se uma barreira de crivo, né? A gente costuma dizer de uma forma bem cartesiana que os herdeiros diretos do complexo de Édipo, um deles é a barreira de recalque, né? O superego, a barreira de recalque. Então, quer dizer, a partir daqui, a gente tem um aparelho dividido. E coisas daqui passam para o lado de lá ou não. Vai ter um crivo, vai ter um juízo aqui. Precisa recalcar, né? Por isso é nome. Precisa recalcar alguns conteúdos. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque os sonhos, eles são... Eu vou chamar são formações inconscientes, né? O que significam isso? O que significa isso? Vamos pensar de uma forma também, novamente, bem didática. Existe uma forma de eu driblar essa barreira. Eu preparo esse material, eu disfarço ele, dou uma fantasiada nele, de uma cifrada, né? Eu cifro esse material e ele consegue passar. E aí a gente pode dizer que as formações inconscientes, a mais importante, uma das mais, né, a via régia para o inconsciente, são sonhos, né? Vamos chamar de uma grande porta de acesso ao inconsciente, o material do sonho. Só que ele não vem explícito, ele vem disfarçado. Afinal de contas, são conteúdos que não damos contas. Exatamente. Conta, né? Aí a gente volta lá na montanha de neve, lá do filme, né? Por quê? Porque aqui, lembra que lá nessa barreira enorme tinham soldados?
E vamos pensar que o deslocamento e a condensação são soldados que estão no ego, né? São soldados numa parte não consciente, uma parte inconsciente do ego. Nós temos alguns soldados que são os nossos mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, eles vão cifrar, vão disfarçar o sonho. E os dois principais que entram aí é o deslocamento e a condensação. E o que é deslocamento e condensação, Ana? Eu acho que eu tava até na hora que estava falando, eu tava pensando em dar um exemplo, né? Porque eu gosto de dar muitos exemplos para que fique um pouco mais, vamos trazer assim, mais ilustrativo, né? A explicação. O deslocamento e condensação, como disse, são dois mecanismos de defesa, exatamente para quê? Para que esse conteúdo, porque quando fica no inconsciente não significa que é um lugar esquecido. Acho que já é uma coisa que a gente... tá esquecido, tá paradinho lá, a gente não mexe. Não. Existe uma força, que depois a gente pode até falar, que existem nomes para isso também, mas existe uma força que aquele conteúdo, ele fica em movimento. Ele precisa, de alguma forma, em algum momento, vir para o lado de cá, que a gente chama de extravasar, vir para a consciência, né? E aí ele utiliza essas portas, que o sonho é uma delas. Porém, se é um material, se é um conteúdo que nós não vamos dar conta, ele vem disfarçado. E aí a gente pode chamar o deslocamento e a condensação. Vamos supor, quem aqui em algum momento ou conheceu alguém, né, que sonhou que estava matando o padrasto, né? E aí acorda até um pouco horrorizado com isso, não é? Como assim, né? Além de tudo, ter matado o padrasto, e às vezes dentro de uma análise, o padrasto, ele é uma pessoa bacana com aquela pessoa, né? Que ele é um ente querido daquela pessoa, e ela fica mais horrorizada ainda. E é o que a gente pode chamar ali, né, dentro de uma análise, quando nós estamos ali fazendo uma análise, a gente entende de que aquela pessoa, porque acho que é isso que é legal a gente também dizer, né, Rafa? Nós não temos como sair analisando os sonhos se a gente não conhecer a história, né? Não ter o que a gente já falou aqui sobre transferência dentro de uma análise. A gente precisa conhecer a história daquela pessoa. Aquela pessoa precisa um tempo já estar em análise. Existe ali algo que eu já tenho como conteúdo para que essas interpretações sejam feitas. Um outro detalhe, a interpretação não é feita pelo analista. O analista ali, ele vai contribuir junto com a sua escuta, com o seu ouvido teorizado, para que aquele analisando faça a sua interpretação. Então, percebe como a questão dos sonhos, a interpretação do sonho é muito subjetivo. Não é uma coisa que é universal, que é algo que acontece para todo mundo. Mas vamos lá, voltando para o caso, né, que vamos supor que aquela pessoa ela tenha sonhado em ter matado o padrasto. Tem vários exemplos, mas vou dar esse. E aí a gente descobre, dentro ali da análise, de que o padrasto é uma pessoa querida, mas ele tem um pai pelo qual não tem questões resolvidas. Existe algo ali dentro da sua história que esse paciente tem questões com o pai. Aqui a gente já pode dizer que existe um mecanismo de defesa, né? Dentro de uma análise, isso é um fato. Dentro da análise, ele não seria capaz de sonhar que matou esse pai. E o padrasto entrou nesse lugar. Então, percebe que ali já existe um desejo, né? Porque é interessante a gente falar, não sei se a gente mencionou aqui, né? Que o sonho não deixa de ser a realização de um desejo. Um desejo inconsciente. De um desejo inconsciente. Infantil. E infantil. Então, significa que ali existia um desejo com relação ao pai, mas ele não iria dar conta. Então, saiu de uma forma já um pouco mais deslocada, né? Isso veio em forma do padrasto, para ele dar conta. Ali já existe uma manifestação desse desejo, né? E essa manifestação para o inconsciente é uma forma de extravasar, né? Por mais que eu não entenda, mas teve. E a partir do momento, que é isso que é interessante, a partir do momento que a gente leva isso para dentro de uma análise, para dentro do momento que a gente leva isso
não só veio como uma forma consciente, mas eu consegui entender como esse sonho veio, o que ele significa, e isso já é um papel fundamental, né, Rafa, para dentro ali da análise mesmo, para as questões que ela traz, para as demandas que ela tem de vida e que ela, inclusive, está lidando isso em análise, Sim, né? sim. Eu gosto de pensar assim, deslocar é trocar de objeto, Uhum. né? Ao invés de sonhar, aqui no exemplo, com o pai, eu sonhei com o padrasto. A condensação é juntar vários objetos numa Sim. figura só. Né? Por exemplo, eu posso sonhar com a professora. A professora representa a mãe, a tia, e representa várias figuras femininas ali, a ordem, a regra. Uhum. Né? Então, o sonho tem deslocamento e tem a condensação. Dentro do deslocamento, eu boto uma cena na frente que de menor importância e eu ponho a cena mais importante em plano de fundo. Eu gosto de dar o exemplo do adolescente, né? Quando ele chega numa roda e tem várias pessoas e a menina que ele gosta, por exemplo. Ele vai cumprimentar todas as pessoas e a menina que ele gosta vai ser a última, né? Exatamente. Isso é um deslocamento, né? Eu ponho para segundo plano o que é mais importante. É uma maneira de disfarçar a minha intenção. Deslocamento, condensação. Tenho mais um conceito que que eu acho que é importante a gente falar, que é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O que é conteúdo manifesto? É a parte narrável do sonho. Nossa, essa noite eu sonhei que eu estava andando de bicicleta e de repente eu cheguei no morro e aí a minha bicicleta criou asas, ela voou, aí ela pousou em cima de um avião. Sim. E aí aquele avião, ele se transformou num ônibus espacial. E é assim o sonho, né? Assim, não tem muito... Não dá nem para contar, porque não tem mas começo, meio e fim, eu né? tenho que ter uma narrativa para contar ele, né? Sim. Então, essa parte narrável do sonho a gente chama de conteúdo manifesto. Né? Sim. E o conteúdo latente é a parte que eu estou contando aqui, ó, que está escondida aqui atrás. Sim. É a parte que está condensada e deslocada. E o conteúdo latente, ele precisa de cifragem, ele precisa de decifragem, né? Ele está cifrado, eu preciso de alguém que me ajude a decifrar. E aí tem o que você disse, que é muito importante. Não é o analista que faz essa decifração. Ele faz junto com o paciente, né? Então, aqui a gente já começa a quebrar algumas questões aqui, que são, vou chamar de balelas, né? Balelas teóricas, que é, você sonhou com faca ou espada, é falo. Você sonhou com uma cobra, significa falo. Não tem fundamento. O que aquilo significa para o meu paciente, ele traz a interpretação. Porque caixinha significa... Porque tem um sonho que Freud, que ele faz a interpretação, que para aquela paciente a caixinha significava o órgão sexual feminino. E não todas as pessoas que sonharam com caixinha tá querendo dizer a mesma coisa. Não é assim. E aí a gente tem alguns sonhos que ele vai contando ali, que ele chama de sonhos de conveniência. O que são sonhos de conveniência? São sonhos simples, né? Que tem um conteúdo de formação bem simples. Por exemplo, eu como azeitonas antes de dormir, ou uma bela de uma bacalhoada. O que vai acontecer durante a noite? Eu vou ter sede, né? E para não acordar, uma forma de manter, né, a pessoa dormindo, eu posso sonhar que estou bebendo belo de um copo de água bem fresquinho, né? Então, eu não acordo, só que aquilo é temporário, né? Eu me satisfaço com aquela água que eu estou bebendo no sonho. Isso é um sonho de conveniência, assim como vários outros, né? É um sonho simples. Aí nós temos os sonhos infantis. Os sonhos das crianças são sonhos de fácil interpretação. E Freud não dá muita bola para eles, porque a criança ela ainda tem um material recalcado, vamos dizer assim, que ela não tem uma densidade grande desse material. Então, os sonhos são mais fáceis. Por exemplo, a criança sonha que ela passou perto de uma frutaria, viu um morango. Que estou me apropriando ali de quase um exemplo ali que Freud dá no livro. E aí, ela não compra morango. Ela vai sonhar à noite com o quê, a criança? Que ela está comendo morango. Então, no sonho da criança é mais fácil a gente... É mais entender simples. isso. Tem os sonhos que ele chama de universais, e aí é um perigo.
Porque eu já vi professores falando desses sonhos universais e dando explicações mirabolantes, né? Os sonhos universais também não têm tanta importância psicanalítica, porque eles voltam a momentos pré-edipianos. Então, por exemplo, sonhei que estou pelado. Sonhei que fui para a escola de pijama. Sonhar com água, né? Também, né? São coisas, assim, que representam esse momento aí antes das regras, e assim que as regras são estabelecidas, né? Por exemplo, nós temos que andar com roupa, nós não podemos ir para a escola de pijama, e outras coisas do tipo, né? Sonhar que está caindo, ele diz que tem a ver pode ter a ver com o movimento de lançar a criança para cima, ou pequenos momentos que a criança teve ali, uma tontura ou algo do tipo, remonta a esse momento. Mas são coisas universais. E eu, fora de contexto, não devo interpretá-las, porque não tem sentido nenhum. Eu tenho que ter um contexto, e onde eu traga nesse contexto significantes da pessoa, e a partir daqui eu faço tenha uma subjetividade, algo que é só seu, né? E quem vai trazer isso é o paciente. Então, quem vai contar é o paciente. Livro né? de sonhos. Aqueles que têm sonhou com cobra é traição, sonhou com dente é morte. Na psicanálise isso é o quê? Balela. Eu até dei um exemplo de sonhar com água, porque muitos falam que é da vida no útero, né? Sonhar com a mãe, com o nascimento, e não é bem assim, né? Não É é algo bem assim. que é interessante para que a gente possa sempre ter ideias de que essa questão de símbolos, de livro de símbolos, não cabe na psicanálise. Na psicanálise, eu vou repetir isso, porque eu vejo vários cursos de interpretação de sonhos que misturam a psicanálise com essa outra forma de interpretação e fazem uma bagunça, né? Na psicanálise isso não existe. Não tem essa. Sonhei com um rato. Quem sonha é o sonhador, quem conta é o sonhador, quem dá significado é o sonhador. Exatamente. Então, tudo é o sonhador. Então, já fique com o pé atrás. Se você escutar esse tipo de interpretação, você fala, opa, isso aqui não... Outra coisa que eu acho interessante, ele descreve, o livro Interpretação de Sonhos tem 223 sonhos, onde 47 sonhos são de Freud. E aí eu costumo brincar quando eu vou nas aulas, falando que a gente tem acesso ao inconsciente de Freud. A gente está ali vendo de forma escancarada, porque ele conta os próprios sonhos no livro, né? Então não tem como a gente não olhar ali, né, e fazer esse tipo. Ele tá o quê? Que é uma autobiografia mais, né, escancarada do que você contar mais de 40 sonhos seu num livro. E ele faz mais de 100, acho que 117, não me lembro o número, são de pessoas próximas, inclusive dos filhos dele. E ali tem sonhos que são muito importantes. A gente tem o sonho da injeção de Irma, que é um sonho... Olha que legal esse dado que eu vou trazer para vocês. O sonho mais conhecido da humanidade é o sonho de José. Sabe aquele sonho da Bíblia, que o José faz a interpretação do sonho do faraó? Sim, dos 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Exatamente, esse é o relato de sonho mais famoso da humanidade. Olha que legal. Sabe qual que é o segundo? Qual? É o sonho da injeção de Irma. Ah, é? Ele é o segundo Eu não sabia que ele estava tão famoso assim. Ele é o segundo sonho mais famoso, né? Então, olha que interessante. E a gente tem tantas escolas de psicanálise, eu acho isso um barato, que o aluno sai dali e não vê nenhum sonho do livro de interpretação. Quer dizer, que coisa é essa, né? A gente tem que ter, né? A gente tem alguns sonhos ali que quando a gente vai fazer o estudo, a gente vai ter que estudar. E aí eu trouxe até aqui uma colinha. E por que ele é o mais famoso? Eu vou falar aqui para vocês. Porque dentro da interpretação a gente já sabe, dentro da obra, né? Sim, eu vou fazer um breve relato dele. Outros sonhos que são assim, se você estiver estudando, a gente tem que passar por eles, não tem como. É esse que eu já citei, que a gente vai falar um breve resumo, que é o sonho da injeção de Irma. O sonho do tio Júlio. Nesse sonho, Freud ele vai falar da morte de um tio dele. E aí é interessante que aparecem coisas de questões de rivalidade dentro da família. Quem tem mais poder dentro de uma família? Esse sonho do tio Júlio é fantástico. É muito bom para a gente estudar. O sonho dos 3 pássaros de Freud. Aqui também aparecem rivalidades e questões familiares nesse sonho. Tem um que é muito famoso, que é o sonho da Bela Açougueira, que ela vai falar de
de questões estéticas, é muito legal, né? Inclusive, trazer essas questões estéticas para questões de competições sociais. Aí depois tem o sonho de pai com filho morto, que vai analisar culpa, desejo, em torno aí dessas questões de amor de filho e pai. Aqui hoje, esses sonhos, se você está fazendo um curso de interpretação de sonho e não passar por eles, não está valendo, né? Não valendo. Tem como fazer um curso ou qualquer coisa sobre interpretação de sonhos na psicanálise sem usar a própria obra de Freud, né? Porque exatamente. Ele é uma pequena obra, mas é necessária, né? Ele precisa ser, porque ali mesmo, como você disse, tem muitos sonhos. Se você quer entender um pouco mais, ele traz os próprios exemplos, né? Que eu acho que é uma forma bem legal para a gente poder interpretar o que é a interpretação dos sonhos. Exatamente. Como é que eu vou saber a teoria por trás, né? Se eu não ler ali os sonhos. Então, aproveitando, vou fazer uma pequena janelinha aqui. Eu queria convidar os alunos para participarem. Esse mês, nós estamos com o Clube do Livro, A Interpretação dos Sonhos, e nós estamos lendo com os alunos os capítulos, né? E os textos ali, e ajudando a interpretar a obra. Por quê? Porque sozinho você não vai conseguir fazer isso em menos de 6 meses. Teve já um mês que a gente fez a parte 1, 2, 3 e o 4. Isso, os 4 primeiros capítulos. Esse mês a gente está fazendo 5, 6 e o 7. Mas tudo é gravado. Então, mesmo que você, não assistindo esse pod-análise, não conseguiu pegar a inscrição no momento que nós estamos desenvolvendo esse curso, mas tudo está gravado. Então, tem como você adquirir de uma forma aí bem bacana. Está gravado com alta resolução, não é coisa, né, que é difícil de ouvir, de entender. Então, tá tudo certinho, dá para você acompanhar. Nós podemos ler juntos a obra, né? Que é uma missão difícil, não é fácil, né? Ler um livro pequenininho, assim. Mas eu acho que é uma forma da gente ler. Por isso que a gente tem esses cursos e esses grupos. Exatamente. Porque, além de ser denso, também o linguajar, né? A forma de escrita realmente é um pouquinho mais... não é o comum que a gente costuma encontrar. É um dicionário de palavras que não tem a ver com as palavras. Exato. E do por isso que a gente precisa de ajuda, exatamente, né? A gente precisa de um vocabulário psicanalítico para conseguir interpretar. Exato. Né? Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do sonho da injeção de Irma? Vamos. Que é o segundo sonho mais famoso, mas, gente, tem que falar um pouquinho dele, né? Porque o de José, acho que a maioria já conhece. Então, vamos lá. Não sou do mundo da psicanálise, nunca vi sobre sonho. Fala para mim um pouquinho. Esse sonho é um sonho simples, na verdade, mas ele é um sonho didático, que ele mostra muito bem o que é uma condensação e um deslocamento. Então, tem uma cena prévia aqui, que Freud, ele estava tratando uma mulher, uma jovem viúva. E essa mulher, ela era amiga da família. E aqui já tinha um conflito dentro dele, porque ele sentia um pouco de culpa por estar tratando alguém conhecido e amigo. Mas imagina se alguma coisa não dá certo. E aqui eu tô cuidando de uma amiga. Começa por aí, né? Então, ele já tem questões relacionadas a isso. Por isso que a gente recomenda hoje que não devemos atender pessoas ou você tem como paciente ou você tem como amigo, como parente, porque as duas coisas não dá para andar juntas, né? Exatamente. E ali Freud, ele tá num determinado momento, ele encontra um amigo que também é médico, e esse amigo fala assim, nossa, encontrei lá a sua paciente, a Irma, e ela melhorou, mas ela não está totalmente curada. Isso aconteceu na vida de vigília, na vida vigília, vida acordado aqui. Uhum. E adivinha só, se isso não incomodou ele. Então ele já estava incomodado pelo fato de ser uma amiga. Aí vem um outro médico, colega, e fala, ela melhorou, mas se você não curou, ela não está curada. E aquilo vai reverberar onde? No sonho, né? Pronto, vai sonhar com o sonho de Irma, né? Por que injeção de Irma? Aí o sonho começa numa situação social, né? Como ele descreve, parecendo uma festa. E aí lá nesse sonho ele encontra a Irma.
E ela fala que não tá muito bem. E ele logo lança uma coisa assim, tipo, se você não está bem, a responsabilidade é sua, porque você não fez o que eu mandei. Ou o que que tem aqui? A gente tem culpa, né? Aparecendo nessa sessão, ó, se você tivesse seguido o que eu recomendei... Você teria sucesso. Você estaria bem. E aí ele olha a paciente, examina a garganta dela e vê ali algumas placas brancas, e aí eles chamam um outro amigo ali no sonho, e aí que é legal, porque esses amigos são figuras deslocadas, condensadas, e às vezes a própria pessoa, né? Então, chamam um tal de Dr. M para ajudar, chamam outro amigo, e aí eles olham que representaria o Otto, que é o amigo que falou, ó, você não conseguiu curá-la. E aí, num determinado momento, esse amigo, esse Dr. M, concorda que ela não está bem ali na análise do sonho. E aí eles vão chegar à conclusão do porquê que ela não está bem. Ela não está bem porque antes, um médico que era esse que fez a crítica para ele, fez uma injeção em Irma. E a injeção era um tal de... E aí ele vai trazendo algumas palavras de injeção técnica, que são medicamentos que não deveriam ter sido administrados nela ali. Né? Trimetil e propanolato, sei lá o que. E ele vai colocando aqueles medicamentos ali no sonho. E aí pronto, a paciente não está bem porque ela recebeu uma injeção que não deveria ter recebido. E quem deu a injeção? O Otto, aquele amigo que criticou ele. E olha que legal, esse sonho, ele traz nessa figura do deslocamento. Por que deslocamento? Porque, né, quando a gente lê o sonho inteirinho lá no livro, a gente vai ver que tem uma pessoa que representa a filha dele, tem uma pessoa que representa o Brouwer, tem uma pessoa que representa, né, o Otto, e tem um momento que é o próprio Otto. Então, quer dizer, olha, deslocamentos. Tem condensação, né? Tem imagens ali que condensam situações, né? Ele está se sentindo culpado, ele está se sentindo que tem o deslocamento, a condensação. Tudo isso aparece no sonho dele. Esse sonho é didático, é um sonho que ele vai falando, né? Todo o antes e o depois, e ele vai mostrando de uma forma simples e gostosa de ler como é que a gente deve abordar o sonho. Então, aqui, nesse sonho, nesse famoso sonho, a gente tem alguns elementos importantes para serem destacados. Primeiro, para interpretar um sonho, eu tenho que saber o que aconteceu na vida de vigília. Eu tenho que saber o que aconteceu hoje com você. Porque ontem? Muitas vezes são restos diurnos, né? Sim. O próprio sonho em si são restos diurnos. Por que tem resto diurno? Vamos pensar assim, que... aquela questão que está recalcada no inconsciente, ela não tem força suficiente, ela não tem... Eu preciso de um gatilho para... ela precisa de um gatilho para chamar ela ali. Né? Então, por exemplo, você falou que eu não sou bom o suficiente quando você disse que eu não consegui curá-la. Putz, acionou o gatilho. O bom o suficiente é o que está lá no inconsciente. Exatamente. Opa, tem um gatilho tem aqui. Lá. Aí ele pega os elementos daquilo que estava acontecendo no momento da vida para... E aí aquele fato de vigília puxa um gatilho de algo que está recalcado e aquilo não vai aparecer escancarado. Ele vai aparecer disfarçado no sonho. E aí, de repente, o que aparece ali é que na infância... você se sentiu o quê? Menos inferiorizado, não é tão bom o suficiente. Aparece ali o quê também? Que o teu pai, de alguma forma, te humilhava, que você se sentia desprezado em relação aos outros filhos. Quer dizer, esse é o material latente. O material latente não é o Otto ter duvidado da tua competência. É lá atrás, você já tem alguma coisa dentro de você que punha em destaque. Peraí. Será que eu sou competente? Será que eu sou capaz? Será que eu sou merecedor? Que está guardado lá nessas cenas edipianas, né? Então, esse é um exemplo mais simples, fácil da gente... Fácil porque ele abriu, né? Ele abriu a história. Porque eu acho que dentro até da análise dos sonhos, eu, assim, acho que às vezes o mais difícil é a condensação, né? Porque, como a gente fala, são vários elementos condensados numa coisa só. Então, é como se a gente fosse destrinchar mesmo, né? Na livre associação, na fala do paciente, dele pedir para ele falar mais sobre o sonho. Então, quer dizer, aí a gente vai separando, a gente percebe que aquele símbolo lá, ou aquela pessoa, enfim,
representa tantas coisas, né? E é interessante que é na fala mesmo, que ele vai identificando isso, né? Então, a condensação, ela dá um pouquinho mais de trabalho, vamos pensar assim, psíquico, para poder elaborar, Sim. né? Então, vamos agora organizar de forma didática. Então, eu preciso saber o que aconteceu no dia anterior, o que está acontecendo, para tentar entender qual que foi esse gatilho. O paciente conta a história de novo e a gente faz isso que você acabou de dizer, livre associação. Vamos pegar significantes que aparecem aqui, né? E abrir esses significantes para ver onde é que isso aqui vai me levar. E deixar contar quantas vezes for necessário. Exatamente. Mas conforme o paciente vai contando, ele muda. E ele vai resistindo. Alguns elementos não vão aparecer na segunda vez que ele conta. Essa resistência também é importante para nós. Peraí, por que ele não contou essa parte aqui de novo? Por que essa parte aqui parece que agora está começando a ser escondida no relato dele? Opa, aqui tem um material importante para ser analisado. Rafa, mas para que interpretar sonho, né? Tipo, qual que é a situação que eu vou... o sonho é uma forma de acessar o inconsciente. É uma forma mais fácil de acessar o inconsciente. Mas a gente não faz isso na análise apenas com sonho, né? É interessante e é importante destacar que o deslocamento e a condensação estão aqui, ó. Eu tô falando com você... No nosso discurso. No nosso discurso. Então, tem coisas aqui que estão deslocadas, tem coisas aqui que estão recalcadas de uma forma que não... Quando eu vou contar, não aparece, ou aparece disfarçado. Imagina um discurso sem mecanismos de defesa. Exatamente, a retórica. A retórica mostra para nós que os mecanismos de defesa estão presentes. Aí a gente vai analisar o discurso do Homem dos Ratos, por exemplo. Quando o Homem dos Ratos fala assim, se eu casar com a dama, meu pai morre. Peraí, como assim? Parece... Já peraí, misticismo isso. Isso aqui é místico. De onde que ele tirou isso, né? Então, quer dizer, vamos fazer uma análise de retórica aqui. Se eu casar com a dama, parte A. Parte C, vamos dizer, meu pai morre. Quer dizer, qual que é a relação? Em análise, então, quer dizer, olha esse discurso tem uma parte que está condensada, deslocada, está faltando um pedaço desse discurso aqui. Como se fosse uma lacuna, né? A nossa cabeça faz isso. Né? Então, eu estou conversando com você, na fala aparece, na história, na transferência, quando eu te conto questões, como eu elaboro, tudo tem o deslocamento e condensação. É que no sonho, às vezes, é mais fácil da gente perceber. Essa história, por exemplo, do Homem dos Ratos, conforme ele está em análise, o que Freud vai descobrindo ali? Faltava uma parte desse discurso que estava escondida. Se eu me casar com a dama, meu pai vai ficar bravo comigo pra caramba. Eu não vou aceitar e vou matar o meu pai. Então, meu pai morre. Entendeu? Essa parte do meio é dura, né? O que eu vou fazer com ela? É igual sonho que eu faço. A gente passa pelo editor da vida ali, né? Eu posso matar? Ficar tão bravo com meu pai, eu mato ele? Não, né? Então, o que eu faço com isso? Eu escondo. Eu escondo, não admito, não tem como. Fica lá, fica quietinho no inconsciente. Então aparece aquela coisa que é meio, né? Um pensamento, vamos chamar de obsessivo, que é o que acontece ali no Homem dos Ratos. Tem uma parte aqui que está deslocada, tem uma parte aqui que está escondida. E eu não dou conta de lidar com ela. Né? Então, em análise, eu consigo abrir tudo isso. E tem duas coisas que aí juntam um pouquinho com o que você falou. São duas coisas que no seu discurso eu me lembrei, né? Uma é, se a gente está falando do Homem dos Ratos, o quanto que é importante a gente também fazer uma associação à diferença dos sonhos com relação às estruturas clínicas, né? Que acho que é interessante. E quando você fala com relação também a qual é a importância do sonho, né? Por que a gente então precisaria interpretar sonho? Eu gosto de usar muito também como exemplo os sonhos repetitivos, né? Porque não sei se alguém aqui se lembra eu me lembro de vários sonhos que durante a minha vida eu já sonhei em certas ocasiões. E é o mesmo sonho que parece aquele sonho que eu já até sei narrar. Sonhando, já estou narrando, né? Porque são repetitivos. O quanto que a gente pode trazer isso até para dentro da nossa vida consciente, né? Tudo aquilo que se repete necessita de uma elaboração.
Se a gente está falando de um sonho que se repete, também tem coisas ali que é importante que a gente faça a elaboração, né? Tem conteúdo inconsciente ali que, se a gente trouxer para a consciência, as coisas já mudam. Ah, mas se eu trouxer para a consciência, é diferente de eu tomar consciência de alguém falar assim, ó, você tem raiva da sua mãe, do seu pai, isso, pega e joga um monte de informações e o que eu faço com aquilo? Aquilo não tem efeito terapêutico nenhum para mim. Mas, a partir do momento que eu estou em análise, trazendo isso para a consciência, eu estou trazendo de uma outra forma. Trazer para a consciência também me faz ter possibilidade de ação, também me faz ter possibilidade de compreender as coisas de outra maneira. Existe ali por trás um amadurecimento psíquico com relação àquelas questões. E interpretar sonhos também nos ajuda para isso, Sim. né? Ajuda a dar nome. Dar nome, exatamente. Ajuda e pôr em um lugar. E tem aqui uma máxima que a gente vê correndo, e agora é importante a gente falar, né? Que eu já ouvi, né? Tem o aluno no primeiro e segundo módulo, ele já chega com essa ideia, que ele ouviu em algum lugar da internet. Qual que é a função da análise? A gente escuta muito isso. É tornar consciente o que é inconsciente. Então, sinto informar que ninguém vai sair curado da análise. Porque você não vai conseguir tornar consciente o que é inconsciente. Tem muito conteúdo ali. Tem um material que está recalcado. Não é essa via, não é nem essa a proposta da psicanálise. Mas, quando eu pego uma via, algo que está me causando angústia, algo que está me causando aflição, e que é um material que está ali, que fica tentando passar, e quando ele passa, ele vem nesse formato de angústia, e eu reservo um tempo para interpretar este sonho, para nomear aquilo que está me afligindo, dar um lugar, um significado para aquilo, eu mudo um pouco o contexto disso aqui. Eu deixo a situação menos aflitiva, menos angustiante. Então, a gente tem que colocar em um lugar, a gente tem que dar um significado, né? A gente tem que achar uma posição para tudo isso. Para tudo isso. Né? Então, não se trata de tornar consciente o que é inconsciente, porque isso é uma proposta impossível. Sempre vai existir um resto que não tem como a gente... tornar consciente não talvez esse ponto, né? Tornar consciente não é só o saber. É elaborar. Decifrar, exatamente. Né? Não vou conseguir decifrar isso aqui, porque eu vou chegar em lugares que não tenho acesso ali. Tem coisas que eu não vou. E se a gente for mais a fundo na teoria, que não é a proposta aqui hoje, a gente vai ver que a primeira representação psíquica de um elemento lá, ele já sai com uma modificação. Então, não tem como eu acessar o material original. Não tem como. Tem um jogo de espelhos, de ótica, que quando a gente começa a estudar Lacan, né, fica fácil da gente... Sim. Fica fácil, fica mais fácil. Né? É que agora eu até pensei, caramba, né? Que se a gente der um pulo agora para Lacan, a gente tem que passar por outras questões. Vamos dizer, fica mais fácil de entender, não significa que seja fácil, né? Exatamente. Mas quando ele começa a explicar, né? A gente começa a entender o jogo da ótica, das imagens, já começa a perceber que a formação desse material, a gente não tem acesso a esse material original, né? A formação inconsciente, aquilo que a representação do material, ela já tem uma modificação. Mas por que aquilo me incomoda? Por que aquilo me angustia? Por que eu tenho aquilo? Por que aquilo sai na forma de sintoma? Por que aquilo sai na forma de angústia? Será que não tem uma outra maneira, né, de eu fazer isso aqui? Modificar isso aqui? Pode sair na forma da palavra, da conversa. Tem outra maneira. Eu posso extravasar essa energia pulsional de uma outra maneira. Através através da palavra. É uma das melhores formas, tá? Rafa, dá para falar em conceito de sublimação aqui? Eu prefiro falar em sublimação em outro momento. Porque a sublimação ela envolve uma mudança de objetos, de desejo. E em alguns momentos cabe, né? Por exemplo, eu tenho uma agressividade, uma coisa, e eu pego aquilo e transformo em um esporte. Né? Ou então eu faço arte através de algumas coisas. Que não deixa de ser um certo deslocamento também. É uma forma de eu extravasar essa energia. Só que
É um deslocamento ainda diferente, porque a gente usa a sublimação muitas vezes, vamos pensar assim, para um amadurecimento psíquico diferente, né? A sublimação. Não chega a ser só um deslocamento, né? Necessariamente. A sublimação tem algo um pouco a mais, né? A gente chega aqui em partes teóricas bem, né? Qual que é a diferença de deslocamento e sublimação? Não vou falar daquelas, vamos falar no curso. Tem diferença, tá? Não é a mesma coisa. A sublimação, ela tem um papel importante, porque ela dá um sentido funcional. Funcional, social. É funcional. Então, eu não posso sair batendo em todo mundo, mas eu posso lutar boxe. Eu posso praticar um esporte, eu posso ser um triatleta, olha, que interessante, né? Eu tenho uma energia aqui dentro de mim que eu posso colocar na forma de livro, eu posso fazer um quadro espetacular, posso ser uma pessoa que vai fazer arte e eu tô aqui esculpindo madeira, esculpindo, né, tudo isso é uma forma de colocar essa energia para fora. Mas dentro do consultório, talvez seu paciente, ele precise falar também, né? E aqui é dar um lugar simbólico, é simbolizar, é transformar numa palavra, é transformar em algo que faça sentido, algo que eu consiga pôr aquilo num lugar dentro de mim, né? Eu atravesso esse mundo do imaginário, consigo fazer uma ponte onde, pronto. Agora isso aqui, tá nesse lugar aqui. E é menos angustiante quando eu penso nisso. Porque eu consigo transformar em palavra. E não precisa necessariamente vir na forma de um sintoma. Né? Então, todas essas formas de elaboração psíquica são importantes, são vias importantes para um processo terapêutico. E nós, como terapeutas, usamos essas ferramentas. Usamos análise de sonho, análise da retórica, análise da fala. O paciente sentou, a gente já está interpretando, né? Sentou, o jeito que ele olha, o jeito que ele fala. Como é que eu escolho falar sobre uma xícara? Né? Porque... Quais as palavras que ele utiliza para contar uma situação. Exatamente. Né? Tudo isso... Porque tem várias formas, né? Tem. Cada um tem um jeito de contar, porque cada um está com o seu inconsciente. Né? Exatamente. Mas uma coisa que a gente não pode negar. Que todo psicanalista adora quando o paciente fala: eu sonhei. Eu sonhei, pronto. Parece que assim, para tudo. Opa! Para tudo, vamos falar sobre o sonho. Porque parece que quando já vai falar sobre o sonho, parece que a gente já anda ali várias sessões no sonho, né? Sim, porque muitas vezes a gente tenta acessar lugares que o paciente é resistente. Ele desvia, ele não quer contar. Ele não quer contar. Aí, de repente, no sonho, aquilo aparece. E ele se vê obrigado a falar, tá? E você vai levando ele para um lugar ali que ele se vê obrigado a falar sobre aquilo. Né? Por exemplo, e para ele é confortável, porque ele tá falando só de um sonho, né? Então, aí que fica mais livre ainda, né? E a gente usa aquilo para... Vou dar um exemplo né, com certeza vai aparecer na clínica de vocês. Paciente com questões da sexualidade, sobre sua própria sexualidade, dúvidas sobre sua sexualidade. E ele tem resistência de contar isso para o analista. Só que isso é uma coisa importante para ele, isso angustia ele. Isso deixa ele sofrendo, isso está trazendo sintoma psíquico. Você não vai fazer. A gente não chega e fala assim para o paciente, que se você não começar a querer conversar sobre a sua sexualidade, você não vai melhorar. Não é assim que a gente conversa. O paciente vai trazer um material ou não. E a gente, através daquilo, vai ajudando ele a organizar. E aí ele traz um sonho. E aí no sonho ele fala, eu sonhei essa noite que o meu amigo X ou a minha amiga X estava comigo e nós dormimos juntas numa barraca. Olha que legal. O que ele está falando? O que eu posso tirar disso? Eu não vou falar nada. Quem vai falar é o paciente. Você vai... Tá aí, fala para mim sobre essa amiga. Fala para mim o que acontece com essa sua amiga. Não perguntar o que significa. Não, né? O que significa, a gente tem que encontrar o significante. Não quem traz o significado. Tem um professor, você me trouxe um exemplo que eu acho bem legal trazer. Não é meu esse exemplo. Eu vi ele é um exemplo de um outro professor que eu vi na internet, mas eu achei muito legal. Que ele fala assim, por exemplo, Maurício Matar. A pessoa chega e fala, sonhei com Maurício Matar. Se eu for interpretar pelo meu viés, eu vou falar,
Maurício Matar. Bonitão, hein? O que você sonhou com Maurício Matar? Uhum. E aí é legal porque durante a interpretação do sonho, eu vejo uma outra questão aqui. Que o Maurício é uma palavra, matar é outra palavra, e que, de repente, quando a pessoa começa a me contar, o sonho não tem nada a ver com... Eu condensei, olha que legal o condensamento e o deslocamento, porque ele se chama Maurício Matar. Esse é um bom exemplo de condensação. Exatamente, só que na verdade ele está querendo matar. O que aparece ali na conversa? Que ele está querendo matar o chefe dele. E aí, quando a gente vai seguindo em análise, quem que ele queria matar de fato? É o próprio chefe. Né? O chefe é uma representação também do pai. Deslocada e condensada, né, de uma outra pessoa. Então, quer dizer, no final da interpretação, ele queria matar o pai. Olha que legal, e ele sonhou com o Maurício Matar. Então, quer dizer, se eu for com a minha interpretação e falar, tá desejando o ator lá da novela, né? Tá assistindo a novela dele? Ah, não tem nada a ver. O quanto que é importante de ter esse cuidado, porque tem, sim, exemplos tanto de casos clínicos que eu já atendi, de colegas também, né? Que sonha com questão de traição, traiu com uma colega, e quando for ver, não é nada disso, né? Tudo deslocado, tudo condensado. O quanto que é importante. Gente, não que não possa ter, possa, mas não é necessariamente isso, né? Algo que tá ligado mesmo ao inconsciente daquela pessoa, as situações que ela tá passando. Exatamente, o que isso aqui tá trazendo de você, né? E a gente tem que ouvir a palavra, né? A gente se atém muito a elementos, né? Nossa cabeça já faz uma interpretação. E não, a gente tem que ouvir o que o paciente está falando. Aquilo ali tem um significado para ele. Sim. E o significado direto, muitas vezes, não é o que a gente quer o outro significado que é puxado através daquilo. É isso que nós vamos correr atrás na análise. Exatamente. Bom, fica um convite, né? É um universo fantástico, complexo. A gente está fazendo um exercício de trazer isso aqui de uma forma didática e de falar de uma maneira mais leve, para mostrar que é gostoso, né? Eu pego aquele livrão e falo assim, não, é delicioso ler. E a gente pode fazer isso de uma maneira gostosa, dentro de um clube de leitura, não precisa ser, não quero fazer com você, não tem problema. O importante é achar um mediador, achar alguém que te ajude a fazer essa travessia que os alunos têm inicialmente, essa angústia de ler, de pegar a obra. Não tem como eu passar por uma formação de psicanálise sem ler o livro A Interpretação dos Sonhos. Não tem como eu falar que eu sou psicanalista se eu não conheço nenhum desses sonhos que eu falei. Se eu não li 223 sonhos, mas não é possível, você não, né? Eu tenho que ter pelo menos uma noção. Vou ler pelo menos uns 50 sonhos. Vou ler uns 10 por mês, eu não sei. Por quê? Porque é um material que funda os conceitos psicanalíticos. São conceitos muito importantes que estão na base do conhecimento. Se eu não tiver uma base bem estabelecida, como é que eu vou discutir com o aluno lá na frente textos complexos, por exemplo, de Lacan? Não tem como, né? Então, a proposta estudem. A proposta é de fazer um básico bem feito, de não fugir da leitura das obras. E fica o nosso convite para quem quiser participar da nossa escola, do nosso ecossistema. Como é que o aluno faz, Ana? Então, pode entrar em contato conosco. A gente vai colocar aqui na descrição também do vídeo, aqui no YouTube. A gente tem um canal que vocês estão ali, podem seguir vários vídeos que a gente tem colocado, mas também aqui na descrição a gente vai colocar o nosso Instagram, que é a Escola de Psicanálise SP. No link da bio, você pode entrar em contato com a escola. Nós estamos com uma turma que vai iniciar agora, dia 15 de maio. Estamos super animados com a nossa turma nova e que vai começar essa formação, como você diz, né? Fazer o básico bem feito, começar desde o início, falando de Freud. Interpretação dos sonhos é um dos temas também. E acho que é interessante, né? Você que sente ali aquele calorzinho de... eu gostaria de contribuir mais, de fazer mais pelo outro, né? De atender. Ou, de repente, eu quero migrar de profissão. O quanto que aqui, neste lugar, que você está na escola, você consegue ter toda essa formação com qualidade. Isso, Ana, que é o nosso foco. E se eu quiser só saber um pouquinho mais sobre mim mesmo?
Você acha que vale eu fazer a formação também? Claro que vale. Bom, eu posso ser uma prova disso, porque só na aula em si, na minha formação, quanta coisa que eu acho que eu parava até de prestar atenção na aula e começava a pensar na minha vida. Eu falei, nossa, isso faz todo sentido para mim, né? Tinha coisas que eu não dava conta na aula, que não é para dar mesmo, a gente leva para nossa análise, porque a formação do analista, ela é composta pelo tripé freudiano, não é só o curso. Precisa estar em análise pessoal, em supervisão. Então, pensa, olha que formação rica que você tem, primeiramente para si. Eu falo que é como um bumerangue, né? Aquilo que vai e volta, né? Começa em nós, passa pelo outro, volta para nós, então a gente aprende. A gente também está ali tendo várias consciências de várias coisas na nossa vida e ao mesmo tempo você também está aprendendo para que você também possa fazer isso com outras pessoas numa análise pessoal. Para ser um bom guia, a gente tem que conhecer os lugares, né? Tem que conhecer os Então, lugares. O convite é para que você seja um bom guia. Exatamente. Então, nós estamos com o nosso Instagram. Segue no Instagram, nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, como eu disse, dê o like dizendo que gostou, nos ajude aí a propagar esse assunto maravilhoso. Então, é isso. E se tem algum assunto dentro da psicanálise que você fala, eu quero... falem sobre isso aqui, vamos conversar agora sobre um outro assunto, deixem como sugestão, né? Exato. Ali nos comentários. Aliás, esse Pode Análise foi por sugestão Exatamente. também, né? Falar mais sobre interpretação dos sonhos, porque acho que foi um dos cortes que foram pro YouTube e as pessoas se interessaram sobre interpretação dos sonhos, por isso que nós estamos aqui falando um pouquinho mais sobre eles. Exatamente. Então, gostaria de convidá-los também a fazer as sugestões para que a gente possa trazer o tema que vocês gostem de ouvir também, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada a você de casa. Teremos mais. Fique ligadinho aqui no nosso canal. Então, até a próxima.